Congregação Amada do Senhor, 12 de abril de 2020. Hoje é um dia muito especial. Nenhum cristão pode esquecer. É a Páscoa. Então nós vamos fazer um pequeno paralelo entre a primeira Páscoa e a Páscoa da ressurreição de Jesus. Então vamos nos recorrer ao capítulo 12 de Êxodo. Todo o capítulo fala sobre a Páscoa. Nós vamos selecionar alguns versículos para nos ajudar a fazer esse paralelo. Então, no capítulo 8, diz assim: E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Depois, no verso 13 e 14, diz assim: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. No verso 15 diz: 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Depois no verso 19, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. E passamos ao versículo 23 a 27, que diz assim: Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Bom, aqui eu selecionei esses versículos, mas a Páscoa é feita no primeiro mês, no 10º dia ao 17º dia. Então dura uma semana. E nós vimos aqui que há um jantar, que é proibido ter coisas levedadas e que o cordeiro que foi sacrificado e o sangue passado na verga das portas e nos umbrais era a marca, era o selo de que o anjo da morte, quando passasse naquele dia, ele não iria entrar naquela casa, então nenhum primogênito morreria. Então a Páscoa judaica, ela anuncia a libertação da escravidão do Egito. E a libertação da morte é vida. Então nós vamos agora à Páscoa cristã. Todos os evangelhos tratam da Páscoa cristã, mas eu selecionei Mateus, no capítulo 26. Então, também vou selecionar alguns versículos. Começo no capítulo 2, que diz assim: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa,
e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E no verso 17 diz: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? No verso 24 diz: Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, bom seria que este homem se não tivera nascido. Depois os versos 27 a 29, diz assim: E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Vamos ao versículo 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Mais um pouco no capítulo 27, versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. No capítulo 28, verso 6, diz assim: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E no versículo 10 diz assim: Então Jesus disse-lhe: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Mateus 28, do 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, o que eu quero ressaltar aqui? Veja bem, Jesus, ele mesmo disse: daqui a 2 dias celebrareis a Páscoa. Ele, como judeu, celebrava a Páscoa. E aí, ele mandou preparar, porque há todo um preparo, porque este é um memorial que vai trazer a memória aos judeus até o dia de hoje dessa libertação. Então, há o que simboliza os tijolos, o barro, né, com o qual eles faziam os tijolos, há as ervas amargas, né, que foi um tempo de amargura, há o pão sem fermento, que são 3 pães, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que naquela época era Abraão, Isaac e Jacó. Ao Ralph Comen, que é o pão que Jesus partiu naquela noite. Então, toda a Páscoa que Jesus celebrou, aquele jantar que conhecemos como Santa Ceia, ele cumpriu cada um das partes, dos elementos da Páscoa judaica. Então, só que ele era o Messias, então ele pôde partir o pão e ele comeu e deu aos seus discípulos. Isto nós conhecemos como a Santa Ceia, que é a noite que foi referido ali no Êxodo 12:8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. E isso foi na quinta-feira, que nós conhecemos aqui no Brasil como Quinta-feira Santa. E na sexta-feira ele foi crucificado. Então o cordeiro foi imolado
nós vimos no capítulo 13 e 14, e aquele sangue será por sinal. Então, o sangue vertido de Jesus, no mesmo dia que se comemora o sacrifício do Cordeiro, a semana toda da Páscoa, né, que ela dura uma semana. E então, tudo cumpriu, cada detalhe da palavra, cada detalhe daquela Páscoa que foi a libertação do Egito, a libertação da escravidão. E Jesus cumpriu a nossa libertação e nos trouxe a vida. E aquele sacrifício realizado na sexta-feira à tarde cumpriu cada elemento, cada propósito da Páscoa judaica. Não foi por acaso, foi minuciosamente planejado pelo Pai, porque o Pai é Senhor do tempo, é Senhor de todas as coisas. Então Jesus morreu naquele dia, no dia que o Cordeiro era imolado. E aí, nós como cristãos devemos sim trazer em memória esse dia, porque se não fosse a imolação, a morte de Jesus, não haveria ressurreição. Então esse dia é tão importante para os católicos quanto para os crentes, porque foi o Cordeiro imolado na Páscoa judaica, inaugurou a Páscoa cristã, que é Jesus como Senhor, como Salvador, como Libertador, como aquele que foi sacrificado, mas ele não está lá. Ele ressuscitou. E essa é a maior notícia da terra, a ressurreição de Jesus. E quando ele ressuscitou, o véu do Santo dos Santos se rasgou e dos dois povos, os judeus e os gentios, foi feito um povo. Então Jesus veio para todos nós, todos que estão vivos sobre a terra. Jesus morreu por ele. Está escrito que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos sejam alcançados, cada um. Por isso que nós cristãos somos contra a pena de morte. Por quê? Porque enquanto a pessoa está viva, ela tem chance de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E assim também os judeus, eles terão na segunda vinda a oportunidade de reconhecer Jesus como Messias. E aqui eu separei esses versos que fala da crucificação, né? Que ele foi crucificado, segundo o costume romano, né? Que é colocado no madeiro, repartir as suas vestes, mas ele rendeu o Espírito de sua própria vontade. Ele disse: eu não poderia clamar ao Pai, e o Pai não poderia trazer miríades e miríades de anjos e me livraria desta hora? Sim, ele era o Filho de Deus, ele tinha poder, ele poderia não ter se sacrificado. Mas ele escolheu obedecer ao Pai. Uma escolha de morte, morte de cruz. Quem viu aquele filme Jesus, né, do Mel Gibson, sabe. Aquele filme foi baseado em muita pesquisa e provavelmente deve ter acontecido daquela maneira. Foi um sacrifício terrível, não só a morte na cruz, mas toda a tortura que antecedeu a crucificação. Então, ele teve uma morte horrível. Mas ele escolheu se doar, se dar por nós, para que nós tenhamos vida e vida eterna. E eu selecionei a parte também que fala da ressurreição. Ele não está lá, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E quando ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para nós, para que cada um que aceitasse Jesus como o Senhor, o Messias, ele teria vida eterna que começa no dia que se aceita Jesus. E ela continuará para sempre. E haverá o retorno de Jesus,
Aqui eu separei, né, que esse vinho que Jesus tomou na Santa Ceia também havia 3 cálices de vinho na Páscoa judaica e Jesus tomou o vinho também, dizendo que esse precioso sangue de Cristo, Jesus só tomará de novo o vinho quando ele e a igreja estiverem reunidos. Então ele aguarda. Nós aqui na terra fazemos a Santa Ceia. Comemos o pão, bebemos o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Mas Jesus está lá aguardando a reunião com a igreja. Então é um dia extraordinário. É um dia que sempre devemos trazer à memória. E vamos agora a 1 de Pedro 1,19 que diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Então, ele é o cordeiro da Páscoa judaica. Lá, o cordeiro não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ter defeito. E assim foi Jesus. Quando ele foi julgado, foi dito: nada encontro eu nele digno de morte. Então ele foi inocentado, mas ele entregou-se por nós. Então, esta é a maior notícia da terra, a ressurreição de Jesus. E eu queria trazer mais 2 versículos apenas, lá em 1 Coríntios 5, versos 7 e 8, que diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, Paulo aqui nos recomenda celebrar a Páscoa. Ela não foi eliminada do calendário cristão. Nós devemos celebrar sim, mas não com fermento velho, aquele que fala de uma massa que às vezes ela está inchada, ela cresceu com um fermento velho, um fermento que às vezes inclui maldade, malícia, mas o Senhor quer que tenhamos os ázimos. Qual a característica do ázimo? Não há fermento, né? A matzá, que é o pão com que os judeus celebram, não tem fermento algum. Então, Paulo está recomendando que nós também não tenhamos nada que atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor, que haja sinceridade, que haja verdade, que na vida cristã a gente celebre a Páscoa com íntima comunhão com o Senhor, lançado fora toda malícia, toda maldade e vivamos em sinceridade e verdade. Qual verdade? Que Jesus morreu, ressuscitou, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e nós nos reuniremos com Ele. Então, é uma data memorial que nunca devemos esquecer e devemos celebrar. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana, vivendo-a na ressurreição, na vida de Jesus. E ainda que neste momento difícil, que estamos todos reclusos, naquela época também, a primeira Páscoa judaica, as pessoas não podiam sair de casa até que passasse o anjo da morte. Então estamos aqui reclusos, mas confiantes na ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma boa semana na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada.